Você sabe quais são os princípios constitucionais tributários? Acompanhe essa aula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já peço para você deixar o like se você gosta de ver videoaulas por aqui. Faça sua inscrição e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. E hoje nós teremos uma aula de direito tributário em que nós vamos falar sobre um tema super importante que também se relaciona com o direito constitucional, que são os princípios constitucionais tributários. Lembrando que o autor de referência que eu utilizei para preparar essa nossa aula de hoje é o professor Eduardo Sabag. Vou colocar o link aqui embaixo na identificação da obra, edição e o link para quem quiser conhecer melhor essa obra, quem sabe até adquirir. Bom, pessoal, os princípios constitucionais tributários, eles se inserem nas chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, nós temos que pensar que, por mais que a atividade de arrecadação ela seja importante para os entes que integram a nossa federação, essa atividade de arrecadação ela não é ilimitada. Então, a própria Constituição ela estabelece limites a este poder de arrecadar. E aí essas limitações constitucionais, elas se subdividem em princípio e as imunidades. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre as imunidades, por exemplo, que não podem ser cobrados impostos, de entidades religiosas, dentre outros pontos, mas nós ainda teremos uma aula sobre essas imunidades. Em um primeiro momento, nós vamos falar aqui sobre os princípios constitucionais relacionados ao direito tributário. Lembrando que nós não vamos abordar todos os princípios, só aqueles que são principais, que são os mais importantes, que eu acho que são aí essenciais para o seu estudo. E se você quiser acompanhar essa aula pela Constituição, vou colocar o link aqui embaixo, tanto da Constituição quanto do Código Tributário Nacional e eventuais leis que eu vou mencionar aqui, para que você aí acesse esses links e faça a leitura detalhada de todos os dispositivos legais que eu vou mencionar. Então, artigos 150, 151 e 152 da Constituição da República são os que falam sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Você já pode fazer a leitura desses artigos aí. Então, primeiro é importante que eu fale sobre o princípio da legalidade tributária. Vocês já conhecem o princípio da legalidade, não é mesmo? Ele está previsto, o princípio da legalidade genérica, ele está previsto no artigo 5º, inciso 2º, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Você sabe também que a legalidade, enquanto princípio da administração pública, já significa uma outra coisa, está no artigo 37. O princípio da legalidade para a administração pública significa dizer que a administração pública ela só pode fazer o que a lei manda. E nós temos também o princípio da legalidade em âmbito do direito tributário, que está previsto no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal. Basicamente, o princípio da legalidade significa dizer que os entes tributantes, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles só poderão cobrar ou aumentar tributo por meio de lei. E aí, não é qualquer lei não, Via de regra é só por lei ordinária. Então, os entes da federação só podem criar ou aumentar tributos por meio de lei. Via de regra, a lei ordinária. Lembrando que existem exceções, existem alguns tributos que podem ser estabelecidos por meio de lei complementar. A exemplo do imposto sobre grandes fortunas, que ainda não está instituído no Brasil, dos impostos residuais, dos empréstimos compulsórios e até mesmo de algumas novas contribuições sociais. Esses 4 que eu falei, só por meio de lei complementar, mas via de regra, é a lei ordinária que cria aí os tributos. Um outro princípio que é importante que vocês saibam é o princípio da anterioridade tributária. Ele também está previsto no artigo 150, no inciso 3º
né, da Constituição Federal. Aliás, eu quero fazer uma retificação. A legalidade está no artigo 150, inciso 1º, o princípio anterior que eu falei, e também no artigo 97 do CTN. O artigo 150, inciso 3º, é a anterioridade, é esse que nós vamos estudar agora. Então façam aí esta retificação, ok? Então, conforme o princípio da anterioridade tributária, o objetivo dele é fazer com que o contribuinte não seja pego de surpresa com a cobrança de um tributo por parte do fisco que ele não estava esperando. Então imagine você se o fisco pudesse instituir tributos diferentes a qualquer tempo no nosso ordenamento jurídico, né? Eu iria dormir hoje preocupada porque sabe-se lá se eu ia amanhecer, né, amanhã com um tributo diferente sendo imediatamente cobrado. Então, o princípio da anterioridade tributária, ele determina que exista um prazo entre a instituição do tributo e a cobrança deste tributo, né, para dar essa segurança jurídica para o contribuinte. E aí o princípio da anterioridade, ele se subdivide em anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício. Pelo princípio da anterioridade de exercício, ele diz que um novo tributo, ele só poderá ser cobrado, este novo tributo, ele só poderá ser cobrado no próximo exercício fiscal subsequente, que aqui para nós no Brasil é a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, um tributo criado hoje, ele só pode ser cobrado no ano seguinte. E temos ainda o princípio da anterioridade nonagesimal, que significa dizer que tem que transcorrer um prazo mínimo de 90 dias entre a instituição do tributo e a cobrança dele. Então, além do tributo, né, só poder ser cobrado no ano seguinte, tem que ser observado este prazo aí de 90 dias entre a criação do tributo e a sua cobrança, respectivamente o princípio da anterioridade, que se subdivide em anterioridade nonagesimal e de exercício. Mas você tem que lembrar que existem alguns impostos, né, alguns tributos, especialmente alguns impostos, que não precisam respeitar, né, a anterioridade nonagesimal ou de exercício, são exceções, por exemplo, os regulatórios de mercado, né, o II, o IE, o IPI, mas eu vou colocar um link aqui embaixo, aliás, eu vou colocar uma breve explicação para você dos impostos que não precisam respeitar, né? Alguns não respeitam a anterioridade nonagesimal, outros a de exercício. Eu vou colocar essas exceções aqui embaixo para você, mas você vai lembrar que, via de regra, pelo princípio da anterioridade, o novo tributo, ele só pode ser cobrado no ano fiscal seguinte e tem que ter decorrido 90 dias entre a sua instituição e a sua cobrança. Temos um outro princípio super importante, que é o princípio da irretroatividade tributária. Você já conhece essa ideia de irretroatividade lá do direito penal? Lembra que fala que a lei penal ela não pode voltar no tempo para prejudicar o réu, só para beneficiá-lo? Lembra disso? Está lá no artigo 5º da Constituição, né, em alguns dos incisos lá, no inciso. Aqui a gente vai estudar a irretroatividade numa perspectiva tributária. A previsão está no artigo 144 caput do CTN, né, do Código Tributário Nacional, vou colocar o link do CTN aqui, e o artigo 150, a linha A, né, o inciso 3º da Constituição da República. Basicamente, pelo princípio da irretroatividade tributária, significa dizer que a lei tributária ela tem que abranger fatos geradores posteriores à sua criação. Então, uma nova lei tributária ela não pode voltar no tempo e atingir fatos geradores anteriores, praticados pelo contribuinte, anteriores à criação desta lei, né, dessa nova norma. Porém, embora exista essa regra como a não retroação, a não retroatividade da lei tributária, este princípio ele guarda algumas exceções. Essas exceções elas estão, né, previstas no Código Tributário Nacional e aí no artigo 106. Então tem situações em que a lei tributária, a lei nova, vai poder ser cobrada imediatamente e não importando se ela vai retroagir, né, para poder aplicar a fatos geradores ocorridos antes do início
da vigência dessa norma. Então são situações em que a lei retroage. Por exemplo, uma nova lei tributária, ela pode retroagir quando ela for meramente interpretativa, que é uma lei promulgada que serve só para explicar uma lei anterior. Então, neste caso, ela pode sim retroagir. A lei tributária também poderá retroagir quando ela for mais benéfica para um contribuinte, a mesma lógica lá do direito penal. Então nós estamos falando de uma infração tributária praticada pelo contribuinte, né? Se surge uma nova lei tributária, desde que o fato não esteja definitivamente julgado, ela pode voltar no tempo e atingir a conduta do contribuinte para beneficiá-lo, né? Lei tributária em relação a uma matéria de infração e que o ato não foi julgado pelo contribuinte, ela pode sim retroagir, apesar do princípio da irretroatividade. Lembrando, né, que se essa lei tributária ela for mais benéfica em relação a um pagamento de um tributo, ela não retroage. Nós estamos falando única e exclusivamente aqui de matéria de infração tributária praticada pelo contribuinte. Temos um outro princípio super importante do direito tributário que tem aí dois desdobramentos, que é o princípio da igualdade ou da isonomia tributária, que está no artigo 150, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Basicamente, por este princípio, é proibido o tratamento desigual para contribuintes que se encontram em situação igual. Ele está relacionado à noção de justiça social, de justiça tributária. E aí, este princípio da igualdade ou isonomia tributária, ele tem dois desdobramentos, né? O princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido como o princípio, né, da cláusula non-nollet, e o princípio da capacidade contributiva. O que é o princípio da interpretação objetiva do fato gerador, ou o princípio da cláusula non-nollet, que vem lá, né, da ideia de pecunia non-nollet, que é que o dinheiro não tem cheiro. Para o fisco, não importa como o contribuinte conseguiu o seu dinheiro. Então, por exemplo, para fins de instituição do imposto de renda, aquele contribuinte que obteve a sua renda licitamente trabalhando e aquele contribuinte que obteve a sua renda de modo ilícito, por exemplo, praticando tráfico de drogas, né, lavagem de dinheiro, dentre outros meios aí ilícitos de se obter renda, da mesma forma os dois contribuintes vão pagar imposto de renda sobre o que ele auferir. Para que isso serve? Porque não seria justo o fisco cobrar o imposto de renda de quem tem dinheiro de forma lícita e não cobrar de quem tem dinheiro de forma ilícita. Então, se o fato gerador é ter renda, esse fato gerador é interpretado objetivamente, não vai importar para o fisco como que o contribuinte conseguiu a renda dele. E aí o princípio da capacidade contributiva, que já está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição da República, ele tem como objetivo buscar na prática a justiça fiscal. Então imagine vocês que eu moro, só em um exemplo hipotético, em uma mansão gigantesca, né, que ocupa quase o quarteirão inteiro, ou o quarteirão inteiro de uma determinada rua. E imagine vocês que eu pagasse um valor fixo de IPTU no mês, vamos supor, um exemplo hipotético, eu pagasse, sei lá, R$200 de IPTU, né, no mês não, o IPTU é cobrado anualmente, de IPTU, e uma pessoa que tivesse uma casinha modesta, uma casinha simples, localizada em um bairro humilde do município, pagasse os mesmos R$200 fixos de IPTU. Então não seria justo. A ideia do princípio da capacidade contributiva é, em algumas situações, quem tem mais condição financeira vai pagar mais imposto do que quem tem menos condição financeira. Lembrando que o princípio da capacidade contributiva, ele a princípio ele é aplicado aos impostos, embora já exista aí quem defenda que ele deve ser aplicado para todos os tributos, ok? Então, vamos falar um pouco sobre alguns dos desdobramentos, né, algumas questões que são importantes dentro da capacidade contributiva. A primeira delas é a noção de progressividade.
Significa dizer que alguns impostos, eles podem ter alíquotas progressivas, ou seja, pode ser cobrado a alíquota mais cara de um contribuinte em relação ao outro, na medida que se majora a base de cálculo do gravame. Ou seja, conforme, a gente está falando aí da base de cálculo, conforme a base de cálculo que é o valor sobre o qual o imposto ele vai ser calculado, conforme a base de cálculo aumenta, as alíquotas também podem aumentar, Então, quanto mais precioso, for aquele bem sobre o qual vai incidir essa alíquota, quanto mais a base de cálculo aumentar, a alíquota também pode aumentar. Também existe a noção de proporcionalidade, que aí já é um pouco diferente da progressividade. A proporcionalidade é cobrada uma alíquota fixa em razão de base de cálculos variáveis. Então, apesar da alíquota ser fixa, conforme o valor da base de cálculo varia, a pessoa acaba pagando um pouquinho mais ou um pouquinho menos de imposto. E por fim, nós temos ainda a noção de seletividade, que também se relaciona à capacidade contributiva. O que é a seletividade? Quanto mais importante for um bem para a comunidade, mais barato vai ser o imposto que ela paga. E quanto menos importante for um bem, maior o imposto. Então, grava-se com uma alíquota maior aquele bem que é mais inessencial. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do cigarro. O cigarro, ele está hoje entre os produtos, que pagam mais impostos. Por quê? A gente está falando de um produto que, além de não ser essencial para a saúde, que ele ainda faz mal. Então, progressividade, as alíquotas, elas vão variando, vão aumentando conforme se aumenta a base de cálculo. A proporcionalidade, que a alíquota é fixa, mas a base de cálculo ela vai aumentando, o que pode fazer com que a pessoa pague mais ou menos imposto. E a seletividade, que é aquele imposto que os bens que são mais necessários, o imposto tende a ser menor do que aqueles que são menos necessários. Um outro princípio importante é o princípio de vedação ao confisco. O tributo ele não pode ser cobrado de modo a tomar todo o patrimônio do contribuinte. O contribuinte ele precisa de preservar aquele chamado mínimo essencial para a sua sobrevivência, para uma vida digna. Está previsto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Temos ainda o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, que aí já está previsto no artigo 150, inciso 5º da Constituição, que basicamente diz que a intermunicipalidade e a interestadualidade não podem, por si só, ser fato gerador de qualquer tributo. Certo? É para preservar o direito de ir e vir. Então, se eu quero sair daqui de Minas e ir até o estado do Espírito Santo, via de regra, eu não vou pagar nenhum tributo, em razão de eu estar circulando de um estado para o outro. Da mesma forma, se eu quero sair daqui de BH, que é a capital de Minas, para ir, por exemplo, a Teófilo Otoni ou a Governador Valadares, esse simples fato, está protegido pelo meu direito de ir e vir e não enseja o pagamento de tributo. Mas atenção, porque a legislação permite que seja cobrado o pedágio, que é uma modalidade de preço público, e que seja cobrado também o ICMS, impostos específicos de fiscalização, sem que isso implique em violação do princípio da não limitação ao tráfego de pessoas. E por fim, o último princípio que eu acho que é mais importante, que eu diga para vocês, é o princípio da uniformidade geográfica, está no artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal. Ele também pode ser encontrado no artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal, que fala lá sobre a União. Então, basicamente, significa dizer que os tributos federais, eles precisam ser cobrados de modo uniforme em todo o território nacional, Então, os tributos federais, eles são um só, que eles vão ser cobrados da mesma forma em todo o território nacional. Via de regra, não vai ter variação, por exemplo, de alíquotas, dentre outros critérios para cobrança. Ok? Bom, pessoal, estes são aí os princípios tributários mais importantes, Espero que essa aula te auxilie a compreender melhor.
Lembrando que vocês têm que ler, tá aqui no link aqui embaixo, né, os artigos correspondentes da Constituição, do Código Tributário Nacional, obra de referência da nossa aula, obra do professor Eduardo Sabag, também vou colocar o link aqui embaixo. E façam depois uma leitura detalhada, né, em um capítulo de livro de direito tributário sobre este tema. Alguns livros de direito constitucional, né, eles também abordam essa temática, então não deixe de estudar porque é um assunto super importante para você. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui embaixo, porque conforme nós combinamos, os meus alunos eles têm prioridade, né, na hora de ter essa resposta da dúvida, mas os demais podem postar a dúvida aqui também, que na medida do possível eu vou responder um por um. Um grande abraço e até mais!